de ciência, SH, na vanguarda lá, bom, mas todos organizam essas cerimônias solenes. Mas temos aqui sotaques que tem fome? Olá, boa tarde a todos, sou Beatriz, estou no momento coordenadora de formação acadêmica de extensão. Sou uma mulher branca, magra, cabelos escuros, não pelos ombros, os óculos. Lembrar a todos que estão abertas as inscrições para o edital que aparece. Então, o edital distribui bolsas de extensão, o edital, todos os documentos orientadores já constam lá no site da PR5, e as inscrições são pelo Sistema Proparece, sistemaproparece.pr5.frj.br. Qualquer dúvida, a gente está atendendo, caso a gente faça de plantões de atendimento online, na página da PR5 tem as informações de horário dos plantões, também nos canais de atendimento curtido. Obrigada. Bem, gente, eu vou agora, o informe que eu quero dar, na verdade, eu quero receber o informe, né? Porque a gente teria, as câmaras teriam que informar quem são os presidentes para cada câmara de extensão. Então, eu vou chamar aqui um aluno para saber se vocês já fizeram essa conversa com a eleição. Na Câmara de Formação Acadêmica de Extensão, já conversaram? Não? Alguém fez? Seria legal perguntar quem fez, né? Todas, cada câmera, né? Nas últimas sessões, nós fizemos a eleição com as câmeras, finalizamos finalmente, e aí vocês têm que se entender entre vocês e escolherem alguém para presidir. Alguém pode se propor para presidir. O que significa presidir a Câmara? É quem recebe, por exemplo, as demandas de processo que a gente envia para a Câmara, a gente manda para o presidente da Câmara, lá de tal. Nós temos esse processo aqui para a Câmara avaliar, e aí vocês levam para a Câmara, fazem reunião, avalia e devolvem para a gente. Então, o presidente é o nosso focal, é com quem a gente conversa lá, Rayane, né? Então, é isso, para facilitar a comunicação, e geralmente o presidente é o relator, manda o processo da Câmara, então, quando discutir um assunto, o presidente da Câmara vem, traz a sessão aqui no pleno, né, o debate que foi feito, foi discutido, proposta de minuta, enfim, é a figura institucional da Câmara com que a gente passa o processo e recebe as relatorias, né, diretamente aqui na frente, para todo mundo. Né? Então, pelo jeito, vocês não começaram ainda, né? Então, gente, vai começar no ano que vem, né? Podemos começar, a gente tem acesso, mas se vocês puderem ter uma conversa agora para o final do ano, porque provavelmente no início do ano que vem já tem coisas para encaminhar as câmeras, né? Para saber para quem a gente caminha, quem é o presidente. Vocês podem nos comunicar também, né, Raína? Por WhatsApp, olha, escolhendo, né? É só para a gente não demorar muito, porque a câmera fica sem essa. Pode conversar, né? E aí, depois que vocês definirem, é só enviar um e-mail para a Secretaria do CEL informando aqueles dados que eu pedi. O nome de usuário no SEI, CPF, todas aquelas informações para a gente liberar o acesso no SEI, tá bom? Esses processos são todos iniciais, não sei, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem esperar ainda agora, né? Se não, nós conversam hoje, resolve o WhatsApp e manda para a gente. Mas é isso, né? Não completo, usuários dele. A gente pode reforçar aí no grupo do CEL, a gente pode mandar aquele grupo do CEL que vocês estão todo mundo inscrito lá, não é isso? No grupo do WhatsApp, né? E a gente reforça, a gente vai lá por e-mail também, né? Para oficializar. Isso é super importante, tá, gente? A gente precisa das histórias funcionando, né? No início do ano, né? Então, vamos passar então para o próximo informe. O próximo informe é que o representante titular de Macaé, o Renato Faria, está deixando o conselho, né? E já assumirá a titularidade, já está aqui com a gente, para isso, a docente Gisele Duarte Garcia, né? E a suplente dela, a professora Daniela Silveira, então estão aqui remotamente acompanhando, né, o conselho. Tá? E vamos passar de forma remota para a sessão de hoje. Tá? Nós estamos com uma dificuldade ainda para nas idades que eu já resolvi. Né? Que bom. Então, o YouTube já está funcionando, está com som, elas escutam a gente pelo YouTube e vão interagir aqui com a gente por aqui, hoje, né? Justamente melhor o nosso sistema de interação. Né? Bem, um outro ponto que eu tenho que dar é o mandato dos representantes da APG, Associação de Escolas Graduando. Né? Então, o Hélio Pereira Lopes da Silva, né, que é o titular, peraí.
se encerra, né? Ele é titular hoje. O mandato dele se encerra amanhã, dia 16 de 12, e foi pedido uma prorrogação até 10 de junho de 2026, não é isso? E do Christopher também. Tanto o Éder, que é o titular, quanto o Christopher, que é o suplente, Christopher Souza de da Rocha, tem que fazer eleição aqui, né? Acho que não, né? PG também aqui não, né? Então, eles solicitaram para a gente a prorrogação pela razão da continuidade institucional das ações de gestão no calendário eleitoral da entidade. Quando eles vão fazer uma nova eleição na APG, eles estão solicitando que a gente prorrogue. Isso é prático também, tá, gente? Quando a entidade não fez eleição ainda, os atuais titulares simplesmente continuam até a eleição. Bem, eu vou também a outro informe importante, né? É a resolução que nós abrogamos aqui, 436 de 2025, que estabelece as normas e critérios para o desenvolvimento da carteira de magistério federal, né, publicada pelo consumo. Como as ações de extensão impactam na carreira do docente do magistério. O consumo já aprovou essa resolução, faz umas 2 sessões atrás, né? Acho que foi vocês que têm a data aqui, que o dia aprovou, mas foi semana passada, né? Foi uma longa discussão no consumo, muito detalhada. A proposta do CEL ela foi em parte aprovada, mas o consumo eu conversei com o mesmo isso. Na verdade, não mudou nada substancialmente que nós propusemos lá, mas toda uma série de descrição super detalhada do que vale para a prevenção da carteira. Nós tínhamos retirados, colocando que, enfim, que era todas as ações de extensão registradas na PL5, né, poderiam ser pontuadas, o consumo achou por bem deixar a escrita anterior que era pouco detalhada. Aí fala de cada um dá exemplo. Sabe por quê? Porque isso quer ver que aquilo que ele faz vai pontuar na carreira, né? Então, basicamente, eu estou com questão muito mais de visibilidade, inclusive um etc. lá no final, né? Mas, ou seja, né, eles meio que voltaram atrás e deixaram a revolução antiga, a CLN do consumo, né? Mas, como eu disse, não muda substancialmente as nossas proposições, porque não vão se ter para todos ficarem cientes, né? E para a gente falar nas nossas unidades, lembrar as nossas unidades, que extensão universitária incide na progressão do docente, conta, tem pontuação, que é decisivo aí para todos os professores e professoras, né? E depois a gente vai algum dia, aqui no Conselho está pautado de discutir a pontuação das ações de gestão na carreira dos técnicos administrativos, né? Por favor. Mas a gente precisa de uma conversa prévia também, né? Com, enfim, os sindicatos, as instituições que representam os técnicos administrativos, né? Essa discussão prévia, viu, Joana, não foi feita, mas a gente tinha ficado fazer, ou levantar, acho que foi o nosso conselheiro Rafael, né? Então a gente precisa de uma primeira ação de vocês, né? Para a gente levar adiante. Eu acho que é fundamental que hoje o técnico administrativo que faz a nossa instituição, ele não pontua, né? Ele não pontua na progressão na carreira dele, que a gente acha justo que pontue, né? É importante, valoriza, né? Mas a gente precisa, então, ver esse ponto inicial, né? E a proposta que tirou aqui do Conselho é que essa proposta não viesse né? Não é do CEL, não viesse imediatamente outros conselheiros, ou da PL5, que viesse, né? Dos representantes dos técnicos administrativos. Ela não chegou até hoje, viu, Joana? Eu acho até que por conta. Fala, se você quiser falar, não fala, não para ficar nessa. Rapidamente. Mas eu acho que é muito importante. Eu acho que vai ser um convite para a nossa universidade, a gente ter esse reconhecimento. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Joana, representante dos técnicos administrativos. Sou uma mulher mestiça, de cabelos à altura do ombro, estou com óculos, um cabelo levemente avermelhado, estou vestindo uma roupa azul marinho e um tênis azul. Talvez, Ivana, essa questão, essa demora até para a gente conseguir se organizar, é porque esse movimento já foi feito e mais de uma vez em gestões anteriores, desde que eu estou aqui na universidade como técnica e trabalhando com a extensão, que é
2012, em torno de 2013, mais ou menos, a gente começou um movimento para isso e a gente nunca conseguiu espaço. Então, talvez essa sequência de frustrações venham dificultando hoje a gente estar se reorganizando para estar pautando isso. Mas vamos fazer isso, que eu acho que é fundamental, é importantíssimo. A gente tem uma quantidade enorme de técnicos coordenando projetos à frente de programas, inclusive, e nada disso contabiliza para a nossa carreira, para nada. E agora, com a perspectiva do RSC, é mais um elemento que é importante que a gente institucionalize esse reconhecimento para que isso também possa estar sendo contabilizado aí nesse processo que está em vistas de já entrar em execução. Então, eu acho que a gente pode, sim, eu me comprometo a auxiliar nesse processo de organização das representações dos técnicos e a gente deslanchar aí um processo de reconhecimento disso, institucionalmente. É uma discussão demorada, não é consensual. Tem conflito? Tem, né? O técnico faz a discussão, aí o coordenador da unidade, ele está fazendo a substituição horária que ele deveria estar trabalhando. É óbvio, né? Então, se tem como, então, tem, não é consensual, gente, mas eu acho que a gente tem que chegar a algum lugar, né? Então, eu sugiro, principalmente para 2026, a gente tem que, no final, início do ano, ou seja, a gente vai ter algumas pautas que a gente tem que avançar. Então, eu sugiro que a bancada dos técnicos administrativos faça essa, né, como a gente pretende, convocar alegóricos, né? Porque se ninguém convocar alegórico, não vai andar. Então, obrigada, conselheira Diogo. Bem, então, eu quero anunciar aqui os informes da PEC5, né, da categoria, e a gente já nos conferência. Estão podendo escrito? Não? Então, né, o auxílio já está bem preparado, né? A gente vai diretamente para aprovar a ordem do dia, né? Então, nós temos a ordem de homologação do calendário das sessões ordinárias para 2026, isso a gente sempre vai ter no conselho, a gente vai projetar aqui, eu pedi para projetar, não, antes de projetar, tem que aprovar. A ordem do dia, então, a gente tem na pauta 1, homologação desse calendário das sessões de 2026, né? E continuidade da conclusão de 2022, que a gente está discutindo, que são o regulamento da extensão universitária, né? E hoje eu vou dar continuidade. Então, quem é a favor da ordem de aprovação da ordem do dia, não, por favor. Pode baixar, contrários, abstenções. Então, está aprovada a ordem do dia de hoje, então a gente vai passar imediatamente para esse ponto. Gente, os conteúdos novos, né? O grupo vai projetar, então, o calendário das sessões ordinárias de 2026, né? Lembrando que a gente começa o ano em recesso, né? Janeiro, né? Então, aqui no céu, nós tivemos as contas aqui, a gente pode começar com fevereiro todo o carnaval, e nós vamos projetar as sessões do céu. Nós temos algumas datas que nós tentamos conciliar, cidade, pessoal do conhecimento, que não estão totalmente definidas, a gente faz uma projeção e, obviamente, que esse calendário vai ser alterado devido justamente, né, a essas circunstâncias, né, que são os nossos eventos, mas sempre a gente aprova o calendário aqui, inicialmente, e se houver alguma necessidade de mudança, a gente reaprova ou propõe para o conselho, né, comunica e aprova tudo no conselho. Né? Então, mas ele tem um calendário, então a gente tem na nossa página, então todo mundo conhece a página do PEC5, né? Se vocês entrarem na céu, o seu instituto universitário, tem os nomes de vocês, tem a data do mandato de vocês, tem os suplentes, tem os contatos, tem o calendário, tem as datas todas já aprovadas. Então, ali fica todo o repositório, tudo que a gente aprova, discute, está bem organizado, né, Rayane? E temos, então, um calendário, assim que a gente aprovar, ele vai entrar lá, né? Para não haver dúvida, a nossa única dúvida onde ele vai ser, né, Rayane? Onde vai acontecer? Onde será o próximo, né? Na nossa itinerância. Mas o calendário fica fixo lá, né? Então, eu não sei se eles querem passando, Rayane. Então, a gente vai estar em recesso em janeiro, a gente vai estar em fevereiro, depois do carnaval, que
proposta de datas também, batemos na agenda também 5, eu sou na presidência do Conselho também, a gente bate com a minha agenda, mas enfim, o principal é segurar os assessores, né? Estão asseguradas, então é isso, pode passar um pouquinho, acho que no dia de dezembro, né? Então, basicamente, eu vejo padrão que a gente usa nos outros anos. Se alguém tiver alguma consideração, pode fazer, senão, podemos passar para a votação. Tá? Então, chega a votação o calendário das sessões ordinárias para 2026. Quem é a favor pode se manifestar levantando a mão, por favor. Contrários? Abstenções? Então, está aprovado o calendário de 2026. E agora sim a gente passa. Agora tem que consultar o pessoal online, né? Coloca aí. Vocês estão ouvindo a gente pelo YouTube? Tá. Isso, que bom. Então, nossas conselheiras de Macaé, estamos voltando à homologação do calendário do CEL de 2026. É só se manifestarem. Está aprovado também, né? Então, muito bem, então está aprovado a homologação do calendário de 2026, né? Bom, então a gente passa imediatamente para a presença luxuosa aqui das FAES, e sempre muito eficiente, nos apoia sempre, né? Para a gente fazer a leitura. Vamos continuar, mas a gente fala, colocar, por favor, na tela. Nós falamos de 2015, né? Do regulamento da extensão, nós estamos discutindo da extensão universitária, fazendo uma atualização em relação a outros decisões normativas tomadas como novas aqui, né? Então, agora eu vou passar para a Beatriz, né, para a gente dar continuidade ao debate. Vamos seguir a mesma metodologia para a leitura. Se houver um destaque, né, vocês se inscrevem, a gente vai discutindo e já estamos votando, não é isso? Então, leitura, destaque e voto. Por favor, Bia. O item 15. Vocês receberam também, tá? Então, se alguém quiser abrir pelo WhatsApp, se for mais fácil de ver. O item 15, só para relembrar, foi no conselho passado, teve todo aquele debate sobre o formato, né, se os professores, se o coordenador da ação desejar mudar o formato de realização, se isso passa por comunicação, para depois chegar na gente, a gente mudar. A gente já teve uma proposta para ser diretamente para a gente, mas levou toda uma polêmica, então isso levou até o final da sessão e não foi votado. Mas eu peço a licença de vocês para falar sobre um ponto que o professor Tarcísio levantou. O conselheiro Tarcísio sugeriu no item 14. Anterior, né? Isso. Que não tinha sido votado ainda. Exato. No 14 a gente menciona esses formatos, né, que são debatidos no artigo 15. Então, ele apontou que a gente não tinha incluído ainda a modalidade de prestação de serviços. Né? Então, está ali em vermelho, a gente tinha aqui programa, projeto, curso, evento e prestação de serviços, que tem que entrar, porque já é uma nova modalidade, tem que ser aprovada. Então, muito obrigada, professor. E a ideia é um pouquinho maior, a gente também precisa definir o formato que vai ser essa prestação de serviço. Né? E aqui os formatos citados são os formatos que constam no regulamento. Formato presencial, formato à distância, não preciso ler tudo, né? Vamos lá. Formato presencial, no qual o processo extensionista... Não, só citar. Presencial, nós temos o à distância. O à distância é muito específico para cursos, tá? É ali, né? Formato híbrido, desenvolvido atividades principalmente presenciais, combinando com atividades remotas, e o formato remoto. Ele é desenvolvido a partir de mediação assistida por tecnologia, pode ser eventos de lugares diversos. Então, um pouco diferente do híbrido, como nós estamos na sessão agora, né? Isso, a gente tem uma proposta, Beatriz, para mudar da prestação de serviço, né? O que nós pesquisamos é que a EAD, como já existe, né, na frente EAD da nossa universidade, tem ações de extensão dentro da modalidade EAD, mas aqui se trata simplesmente da prestação de serviço, né? E aí, eu acho que tem uma proposta aqui, Beatriz, para a gente discutir. E aí a nossa proposta é que entre esse artigo, esse parágrafo 4,
definindo qual o formato para a prestação de serviço. Então, ficaria assim: a modalidade de prestação de serviços pode ser desenvolvida nos formatos presencial, híbrido ou remoto, desde que sem prejuízo à formação acadêmica e em consonância com as diretrizes e políticas de extensão universitária, conforme estabelecido no primeiro parágrafo do artigo 4 da resolução do CELC. Só explicando, daqueles 4 formatos que nós citamos, o curso é o único que contempla os 4 formatos. Tá? Então, a educação à distância é o único que a gente está retirando aqui na prestação de serviço, assim como em evento. Logo no artigo anterior, no parágrafo anterior, terceiro, vocês podem ver que a modalidade de evento também é presencial, híbrido ou remoto. Nossa proposta é que na prestação de serviço seja também presencial, híbrido ou remoto. E retire a ED, né? Retire a ED porque ela é muito específica para cursos. Programa e projeto foram votados aqui no Conselho, já constam no regulamento há muito tempo, somente em formatos presencial e híbrido. Alguma dúvida? Então, está em discussão. Se alguém tiver alguma proposta, alguma emenda, esclarecimento, a gente faz. Se não, podemos colocar em votação. Tá bem? Então, vamos para o regime de votação. Então, essa proposta que está em tela, né? Primeiro, pode votar. Né? Então, os conselheiros que são a favor se manifestem levantando a mão. Por favor. Pode baixar. Contrários. Abstenções. Tem uma abstenção, então, aprovado. Desculpa, Raiane. E tem que voltar a Macaé, lembra? A pessoa de Macaé, por favor, se manifeste no chat, tá? Agora, se puder voltar o texto também depois, Raiane. Voltar, a Macaé voltou também? Para a gente contabilizar? Oi? Alô, Macaé? Eu acho que vai ter que melhorar o nosso sistema de comunicação. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. É porque a gente está digitando, então eu não sei o que vocês preferem, que na hora que vocês perguntarem que a gente abra um microfone e se manifeste, ou se a gente continua conversando com Raiane. Raiane, o que vocês acham melhor? Mais rápido, você pode se manifestar normalmente. No consumo, para manter o microfone, a pessoa levanta a mão. Então, a gente pode... tá. E quando vocês, é só levantar a mãozinha aí, olha a imagem e contabiliza. Mas você já pode se manifestar, já está com o microfone aberto, oralmente, então, só para contabilizar. Não, quando for uma votação, eu acho que para não criar mais ruído, eu acho que eu vou só me manifestar no chat. E quando eu quiser falar alguma coisa, eu levanto a mão. Pode ser assim? Pode ser, também. Obrigada. Acompanhar? Tá ótimo. Então, vocês já votaram, né? Só para a gente encerrar a contabilidade, só votar os 2 votos. Isso, eu coloquei a minha posição aqui. Nesse ponto, como eu estou chegando, eu vou me abster nesse momento. Então, a Fernanda está aí? Fernanda? Gente, no consumo também tem o seguinte, que acho que a gente pode adotar. Se o conselheiro for banheira, sai da sala, né, não vota. Né? Então, acabou a votação, não está em regime de votação, tem que votar. Votou, acabou o regime de votação, conta e pronto. Né? Porque senão a gente pode ficar esperando o conselheiro eternamente. Então, acho que a gente pode usar essa... Né, tem um tempo para esperar, tá bem? Eu acho que é um minuto, né? Algo assim, a gente espera, se você não for, vai ter saído beber uma água, etc, mas aí ele fica assim com o moço, né? Ele não volta naquela ciclo, tá bem? Então, fechamos? Então, muito bem, então está aprovada a proposta, nós vamos passar adiante. Agora a gente vai lá para o artigo 15. Isso. Que foi debatido no Conselho passado. A gente vai relembrar então a questão porque não foi votada. Então, não houve tempo para votação. Esse artigo 15, ele fala justamente se o coordenador de uma ação desejar alterar o formato de realização, os formatos que nós falamos lá atrás, quais são os trâmites que ele tem que realizar para isso?
Então, o regulamento atualmente está assim. Para proceder à alteração do formato de realização de uma ação de extensão, é necessário que esta seja aprovada pela respectiva direção adjunta para a coordenação de extensão da unidade. Para aprovação de extensão de alteração, a coordenação de direção de extensão da unidade deve verificar se a alteração no formato de realização da ação está de acordo com os formatos de cada modalidade de ação, conforme descritos no regulamento. Isso é o primeiro valor que tinha, que consta atualmente. E o que a gente está propondo é necessário prever que a solicitação seja encaminhada até ensino, ou seja, nossa proposta é que o próprio coordenador da ação já encaminhe diretamente a nós, sem ter que passar pela aprovação, pela verificação da coordenação da unidade, para diminuir a etapa dos trâmites, por meio de solicitação de atendimento via ticket. E nós, a nossa própria equipe, vai fazer essa verificação, se a adequação do novo formato, da metodologia, está de acordo com os formatos de modalidade de ação, conforme escrito em cima do regulamento. Então, houve um debate no conselho passado. Eu acho que foi proposto, porque a discussão aqui puxa, mas o coordenador deve ter ciência, que mudou o formato. Então, a proposta é que o manja PL5, a PL5 aprovando, você tem que ver lá, era tudo presencial, tudo pro remoto, tem que ver lá, a metodologia, mudou o que? Aprovando a PL5 da ciência para o coordenador da unidade, para ele não ficar sem informação nenhuma, porque essa foi a discussão, na sessão passada. A gente vai passar para o coordenador, na unidade, aí a gente vai ficar sem essa informação muito importante. Então, estamos tentando aqui conciliar as duas propostas, seria 20 ou 25, e a PS5, em aprovando a mudança, já ela dá ciência tanto para o coordenador da ação, quanto imediatamente para o coordenador da unidade. Gente, a gente está numa batalha para tentar simplificar ao máximo esse cartório. Claro que como todo mundo saber, as pessoas estarem cientes, mas, enfim, a nova reclamação que a gente recebe ainda agora nos processos extensionistas é o excesso de mediação. Então, a gente luta aí para a simplificação dos processos, mas, enfim, está aberto para alguma interação de vocês. Por favor. Oi, sou Carla Mansky, do CT. Eu queria perguntar se é possível fazer via SIGA um pedido automático. O ticket, eu imaginei que fosse o ticket aquele da PR5, ou é via SIGA? Essa é a pergunta, porque eu acho mais fácil se tivesse implementado dentro do SIGA, porque aí como se fosse uma proposta uma nova proposta de ação de extensão, em que a gente recebe, confere no SIGA mesmo e já manda para a PR5, se isso é possível de ser implementado. Porque, na verdade, é o contrário. Essa primeira, a PR5 verifica as metodologias e tal, e aí libera, já vem possível, Beatriz? Rapidamente. Hoje o pessoal precisa encaminhar a gente. Não entendi sua proposta. Que vocês fizessem essa alteração do SIGA, que fosse desenvolvido no sistema, e fosse direto para o coordenador da unidade, para que ele verifique e tal. Não, eu estou falando como coordenadora de unidade, de receber do professor coordenador da ação direto pelo SIGA e encaminhar para a BR5 automático, conferir ali mesmo e mandar. A gente precisaria consultar a equipe técnica do sistema, mas acredito que isso seja complexo de se fazer, porque assim, eles com certeza colocariam para qualquer alteração na ação, passaria para vocês. Tem que desenvolver mais uma nova parte do sistema que não é feito, mas assim, só a gente tem uma lista de implementação do SIGA gigantesca. Então, uma lista de mais de 50 itens para ser implementados, que a gente está lá toda hora que a gente funciona. Então, a variação, a simplificação, então, assim, a gente tem que aprovar aqui no conselho uma funcionalidade que a gente não consiga implementar no conselho, sabe? Ficar sem a implementação, assim, esperando, Assim, o que a gente tem hoje é esse tipo de mais rápido, ele tem que funcionar, assim, para lá você pede, acho que tem que resposta rápido, mas de fato, assim, é impossível, para falar a verdade, a gente não atende as funcionalidades da extensão. Então, a gente está remediando o SIGA
nos últimos 5 anos, 10 anos, que a gente está com a paga de implementação possível. Aliás, o SIGA já não serve para muitos funcionários da própria região, né? Só que é isso, é uma fila de mais 50 implementações. E eu acho que a gente colocar mais uma, deixar em crítico aí, sabe? Essa mudança que é importante a gente, enfim, fazer. Né? Então, eu só queria que o Conselho aprovasse uma implementação que a gente não consegue fazer tão cedo. E lembrando também o seguinte, que essa proposta nossa, né, o coordenador da ação pedir diretamente para a gente, é no sentido de agilizar para ele próprio, porque às vezes, se ele depender da aprovação da unidade, depois o coordenador da unidade não vê aquilo por excesso de demandas, ou está de férias, ou está licenciado, e aí vai depender, e aí mesmo no SIGA, tem o mesmo problema, né? Se receber o SIGA, mas não vê aquilo com agilidade, vai ficar preso lá. Por isso que, gente, a proposta de baixar aqui no LAS, agiliza o máximo, sabe? Faz a proposta, a gente aprova aqui, dá sim ao coordenador. Porque, de fato, hoje, a gente tem um gargalo que o próprio coordenador da unidade, ele também demandar para várias coisas. Então, muitas vezes, essa demanda fica presa com o coordenador da unidade. Então, às vezes, a gente tem também uma sobrecarga do coordenador da unidade em relação a questões que tem que aprovar, fazer. Enfim, a nova proposta é por agilidade, velocidade e simplificação do processo. Né? Mas, enfim, alguém que tem mais alguma dúvida, questão, eu quero fazer planejamento, a gente pode, temos essa proposta, se houver outra, a gente pode votação. Tem como votar essa ou manter como estava? A primeira, a sugestão que estava com a diferença. A sugestão que foi, né, proposta no último processo, que a solicitação de mudança de formato seja encaminhada à PES pelo coordenador de extensão da unidade. Tá? Essa era a proposta. E a nossa nova proposta é que seja encaminhada à PES diretamente pelo coordenador da ação, com ciência ao coordenador da unidade. Então é isso. Então, podemos colocar a votação, gente? Então, a gente vai primeiro colocar em votação essa proposta que a Bia acabou de ler. Né? Então, coordenador de ação. Vai, quero mudar um ano. Manda um pezinho, olha, analisa se de alguma objeção, já fala com o coordenador que vai se alterar até ficar pronta, devolve, né, para o coordenador aprovado, com ciência para o coordenador da unidade. Né? Então, está em votação, que for a favor, se manifeste, levantando a mão. Pode baixar. Macaé, dá para fazer também. Contrários, abstenções. Então, vamos esperar os 2 votos de Macaé, mas a princípio acho que já está aprovada a proposta. Né? Então, contabilizar os votos. Ok? Tá bem. Então, está aprovada a proposta, gente. Nós vamos passar para o segundo ponto. Vamos lá, Gabi. Isso. Vamos lá. Depois eu vou colocar a gente que faz na mesa. O próximo ponto, vamos lá. A gente também está propondo um parágrafo aqui, parágrafo único, dizendo o seguinte: a alteração do formato de realização de uma ação de inscrição registrada deve ser realizada unicamente por equipe da Coordenação de Formação Acadêmica da Superintendência. Isso porque, né, os coordenadores têm alguns campos na proposta da SIGA que o coordenador não consegue alterar. Tá? Mas tem campos que a gente acha muito sensíveis de serem alterados porque eles caracterizam, de certa formação. E esse é um ponto, né? O formato muda muita coisa. Quando você for o formato da ação, você precisa mudar a metodologia, muitas vezes. Então, a gente, justamente para garantir, né, que a proposta original, que foi aprovada na congregação, não tem aquele desculpa, aquela ideia inicial, que isso seja feito por nós. Tá? Que isso não seja aberto para o coordenador da própria ação fazer. Esse é o ponto. Então, o parágrafo único, na verdade,
Não, eu imagino que tem de jogo global, né? Qualquer mudança passa para a PL5 e depois a PL5 da ciência, é isso? Isso é um artigo, a gente está propondo que venha do parágrafo. Assim, isso é um artigo, a gente quer que fique do parágrafo único, né? Mas vai na mesma linha que a gente falou de global, também. Então, está em, eu vou colocar em votação, quem é a favor, se manifeste levantando a mão, por favor. Aí a gente vai votar. Contrários, abstenções. Então, contabilizando as dois votos na Macaé, está aprovada já. Não? E a gente já pode passar, então, para o próximo ponto. No item 16, a gente propõe aqui só uma correção numérica mesmo, assim, sequência dos artigos. E aí, aqui no quadrinho, desce um pouquinho mais, por favor, sobe. Nós tínhamos a redação, temos a redação atual, e depois segue a proposta de alteração. Então, vou ler a redação atual. A gente já fala sobre a oferta de vagas para cursos. Só para a gente entender qual é a mudança. É uma mudança aqui importante. Vamos lá. Artigo 16. A prioridade na oferta de vagas para cursos de extensão deverá ser do público externo ao UFRJ. Isso a gente manteve, tá? Aqui. Aí, lá no original, em preto. No entanto, nos casos em que alunos de graduação ou pós-graduação da UFRJ fizerem parte também do público-alvo dos cursos, a participação dos mesmos deverá ser gratuita e computada para fins de integralização curricular, funcionando como atividade complementar ou eletiva. Desce um pouquinho mais, né? Desde que devidamente autorizado pelo colegiado do curso ao qual o aluno está vinculado. A gente tem algumas propostas aqui, no sentido de deixar mais clara essa diferença de quantos estudantes da UFRJ são cursistas, são público-alvo, porque nós temos muitos problemas em relação a isso. Muitos estudantes da UFRJ, seja de graduação ou pós, se inscrevem no curso, no evento, e vem depois cobrar, olha, quero acreditação dessas horas. E não recebe acreditação, só recebe enquanto equipe. E há uma grande confusão na universidade em relação a isso. Eles não recebem essa informação. Então, assim, a nossa ideia nesse artigo é deixar isso bem claro. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. Alunos de graduação ou pós-graduação da UFRJ que participarem em concursos não terão essas horas acreditadas como extensão e poderão ter as horas computadas como atividade complementar ou eletiva, desde que devidamente autorizado pelo colegiado do curso ao qual o aluno está vinculado. Cada colegiado tem suas normas para aceitar como atividade complementar. E aí, parágrafo 2º. Cabe ao coordenador da ação informar os alunos de graduação ou pós-graduação da UFRJ que participarem em concursistas que a carga horária do curso não poderá ser utilizada como hora de extensão. Por mais que a hora de extensão a gente divulgue muito, isso não chega até os cursistas. Então, quem está disposto dele é o coordenador da ação. O esclarecimento, gente, isso é o principal equívoco da extensão. Então, quando eles mandam para a gente certificado de extensão, é um desespero, né? E muitas vezes o coordenador da ação não explica, né? Então, tem uma pegadinha aí que a gente, o coordenador às vezes abre para público, né? O curso de extensão, se inscreve em massa, já não vão ganhar aquele processo de extensão, e no final ficam profundamente decepcionados, cobra o coordenador, cobra o PF, né? Então, a gente faz uma campanha, assistir curso, só não é extensão, tem que participar da equipe, tem que participar, tem que elaborar, tem que escrever a situação, tem que participar da avaliação, enfim, é um outro tipo de participação. Todos estão de acordo? Alguém quer propor alguma coisa? Tá bom? Vamos lá, conselheiro. Acho que vou se identificar, gente. Eu sou Eduardo Maia, sou um homem branco, estou vestido uma camisa xadrez verde, calça vermelha, tênis verde.
cabelo preto. É só uma sugestão de redação para poder manter uma certa simetria estética, né? Porque está utilizado, não pode ser utilizado, mas creditado, porque a gente vai usando essa terminologia. Eu acho que é importante a gente manter essa terminologia, né? Não, ao invés de utilização, creditação. Não poderá ser acreditado como. Boa tarde a todas. Eu sou Paulo Castro, representante titular do CFCH, homem branco de cabelo grisalho, estou com a camisa azul, calça bege. A minha questão é sobre essa parte, o complemento, que vem logo depois da vírgula aí no parágrafo 1º, e poderão ter as horas computadas como atividade complementar ou eletiva. Vai ser a PR5 que vai dar essa informação? Isso pode gerar uma cobrança à PR5, e, na verdade, eu não sei se terminaria esse parágrafo ali na vírgula, né? Porque ficaria a cargo, talvez, do coordenador da extensão informar isso, né? Eu vou pedir para ele complementar, mas geralmente é a unidade que vai decidir se vai como a informação complementar, não somos nós. Então, acho que é bom deixar claro no texto. Isso, cada curso de graduação tem suas regras, né? Sobre o que eles aceitam ou não como atividade complementar. Mas eu entendo o ponto do professor, né? Para que não pareça que a gente tem que dar essa informação para eles. Né? A Secretaria Acadêmica tem que acrescentar isso. Então, vou tirar as dicas. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e todos. Eu sou a Kátia Teonia, professora da Faculdade de Letras e titular do CLA. Sou uma mulher parda, cabelo cacheado, corte assimétrico, blusa azul com branco. A minha sugestão vai no sentido de retirar a especificidade do vínculo do estudante na UFRJ, em vez de a gente colocar estudantes de graduação e de pós, a minha sugestão é a gente colocar simplesmente estudante da UFRJ, ou se a gente desejar especificar, incluir os nossos estudantes do ensino básico, né? Os nossos estudantes do CAP. Bom, é claro que a extensão curricularizada no ensino básico, mas também não é na pós-graduação. Então, por paralelismo, ou a gente inclui o ensino básico, ou a gente deixa simplesmente estudante da UFRJ. Obrigada. Obrigada, conselheiro. Eu acho assim, a gente costuma dizer que nomear é da existência, né? Então, eu acho que a gente vai nomear, né? São esses 3 tipos de estudantes da UFRJ, né? A gente pode nomear ou colocar só estudante. Porque a gente, como é que está na campanha para que, né, a pós-graduação assuma a extensão, né? Então, a gente fica graduação, a conselheira tem razão, né? Então, a gente pode fazer uma proposta. Quem mais? Professora Carla Mansky, CT. Desculpa, eu não me autodescrevi antes, sou uma mulher branca de cabelo ao ombro, blusa rosa e macacão, tênis claro. Minha sugestão aqui é que se coloque no final desse parágrafo, desde que... Pode passar para baixo, por favor? Desde que devidamente autorizado pelo colegiado ao qual o aluno está vinculado, ficando a cargo do aluno a solicitação para acreditação. Porque, no caso aqui, pelo menos é assim. Que aí a gente tira a responsabilidade da PR5 ou da coordenação de extensão. Ficando a cargo do aluno a solicitação, não é isso? Estudante. Eu não sei como a gente nomeia o estudante do CAP aqui, né? Específico, ou se a gente deixa só estudante da UFRJ, não tem que dar. Qual a sugestão da conselheira? Eu acho que assim, politicamente, na questão da transformação e a justiça. Mas eu falei, para uma nomeação, né? Só para ficar correto. Como a gente nomeia corretamente o estudante do CAP? Oi? Isso. Da UFRJ, né? Eu não sei, alguém pode achar que é qualquer discutido em ensino básico. Ensino básico, graduação, eu gostei. Graduação, pós-graduação e ensino básico da UFRJ. Então, não ficar nenhuma dúvida, pode ser esse ensino básico. Não sei. Qual foi a sua sugestão? Eu anotei aqui. Então, vamos ver se o Beatriz, se
contempla todas as sugestões de todos os conselheiros. Vamos lá. Então, por enquanto, está assim: estudantes de graduação, pós-graduação e ensino básico da UFRJ que participarem como cursistas não terão essas horas acreditadas como extensão e poderão ter as horas computadas como atividade complementar ou eletiva, desde que devidamente autorizado pelo colegiado do curso ao qual o aluno está vinculado, ficando a cargo do estudante a solicitação. Aí eu botei lá, tipo assim, solicitar quem? Porque ele pode achar ainda, solicitar matéria civil. Ficando a cargo do estudante a solicitação. A secretaria acadêmica? No caso aqui, é a comissão de atividades complementares. Se é a verdade ao setor responsável. Setor responsável? Ao setor da graduação responsável. Não, é sempre a coordenação. Cada coordenação que define como está organizado. Se mostra uma comissão, se tiver, mas o aluno sempre fica a coordenação do curso. É sempre a coordenação. O setor equivalente da unidade. O setor equivalente da unidade. Setor equivalente. Então, o setor equivalente da unidade, só que vai mudar, não? Cada unidade? Oi? Equivalente tem que equivaler alguma coisa, né? Setor correspondente. Equivalente a quem? Ou? Porque sempre a coordenação. Porque a coordenação é uma coisa que existe. As comissões, elas vão A coordenação de graduação? Essa é a autoridade máxima da unidade, não de fato. Vai ter que resolver, mesmo que não seja ele, o coordenador. Ou pode. Coordenação do seu curso. Do seu curso. Esse curso ensino básico, pós-graduação. É verdade, coordenação do curso. Vamos lá, lembrando que é entendimento. Vai lá. Veja se ficou bom a proposta. Vai lá, Bia. Desde que devidamente autorizado pelo colegiado do curso ao qual o aluno está vinculado, ficando a cargo do estudante solicitação da coordenação do curso. Está confuso ainda? Tem colegiado, tem curso? O curso da extensão. Ele pode ter o curso da extensão. Então, pode ser, desde que devidamente solicitado pelo estudante e autorizado pelo colegiado do curso ao qual ele está vinculado. Trazer isso para cima. Desde que devidamente solicitado pelo estudante. Por favor, esse toque aí, conselheira? Esse toque, né? Vamos lá, vamos melhorar. Interpretação de texto é tudo. Professor de letras resolve o texto. A minha sugestão, como a gente está contemplando níveis de ensino básico, pós-graduação e graduação, que a gente não traga menção de curso. Então, uma sugestão mais genérica seria a solicitação ao setor responsável, né, pela acreditação, porque quando a gente fala de ensino básico, não caberia a noção de curso. E, para além disso, a coordenação também de extensão também varia por unidade. Por exemplo, na letras, a gente tem direção adjunta, não é a figura de coordenação de extensão. Então, o setor responsável pela acreditação da extensão, setor responsável. Gente, o setor responsável genérico que nos exime de decidir agora quem para ele vai pedir, vai ter que descobrir. Setor responsável. Você tem que decidir, o aluno vai ter que acabar, para quem? É quem decide, né? Então, nesse momento de vida, diante da diversidade de setor, o setor responsável não deu o eufemismo para a gente deixar o estudante buscar e também a gente orientar o caso, né? Está escrito, Luciano. Pessoal. Luciana, quer falar? Pode entrar na coordenação das atividades complementares, porque não pode ser acreditação se não for inscrição. Tem que ser atividades. Peraí, Luciano, você não me Eu estava pensando aqui da gente deixar o texto mais enxuto. Então, após a vírgula, horas acreditadas como extensão, vírgula,
ficando a cargo da unidade acadêmica, eu acho que talvez contemple graduação, pós-graduação e ensino básico, não sei se precisa repetir aluno, ficando a cargo da unidade acadêmica o aproveitamento das horas computadas como atividade complementar ou eletiva. E terminaria aí. Então, que a gente inclua isso. Então, vírgula, ficando a cargo da unidade acadêmica, o aproveitamento. Contempla, né, gente? Acho que está contemplado. Realmente, quando a gente pensa nessa inclusão superior, né, gente? A gente tem esses sistemas mais aceitáveis de fala, né? Perdão, ficando a cargo. Mas essa questão do aproveitamento das do horas. crédito da complementar, ele é confuso, essa que é a verdade. Muito confuso. Aproveitamento das horas computadas como atividade complementar ou eletiva. Solicitação do estudante. Solicitado. Devidamente. É coisa eu achar que ele vai brotar. Isso. Não vai brotar. Eles acham que vai fazer. Devia ser, né? Devia brotar, não é? Bom, podemos colocar a votação? Está todo mundo contemplado, gente? Conselheiras? Fechamos aqui a redação? Então, a redação que está aqui no quadro, nós vamos ler de novo, né? O Paulo já leu a outra versão. Vamos colocar a votação, os conselheiros que são favoráveis, levantem a mão. Macaé também, pode votar. Pode baixar. Contrários, abstenções. Pronto, então, aprovado. Né? Vamos passar então para o próximo. Vamos lá. Esse parágrafo segundo, né? Cabe ao coordenador da ação informar os alunos de graduação ou pós-graduação em volta dos termos de votação da UFRJ que participarem como cursistas, que a carga horária do curso não poderá ser acreditada como hora de extensão. Isso será quem cabe informar os alunos. A redundância? Parágrafo segundo. O primeiro diz que os estudantes não podem aproveitar essas horas. O segundo fala que cabe ao coordenador informar isso aos estudantes. Sim, precisa. Gente, é pedagogo, né? Vai dar no papel. Precisa. Olha, o problema está aí, todo de viver, na roda da língua, mas não é a realidade, não é professor jovem tanto, os antigos também esquecem, né? Então é pedagógico. Está escrito aí, se alguém tiver dúvida, a gente tem que informar assim, tá? Porque é pedagógico. Então, alguém tem algum comentário? Senão a gente volta lá imediatamente, né? Então, está em como regime de regulação, como está na tela. Alguém quer falar alguma coisa? Mudar, alterar os estudantes, para a gente colocar então, vamos alterar os estudantes para ficar coerente com o que a gente já tem. Mas é uma figura que cabe para o ensino básico? Existe essa possibilidade? Tem. Que recebe uma acreditação? Mas ele recebe o certificado, participou da exigência. Sim, mas isso é uma acreditação dele. Ele não vai receber acreditação de extensão, né? Ele não é obrigado a. Ele não recebe acreditação. É apoio também não, mas ele pode. Isso, o que a gente quer é que no BOA, a gente vai trabalhar isso na pós-graduação também, né? No final do BOA dele, você tem que inclusive essa acreditação. Vai exigida, obrigatória, pouco importa, vai o currículo dele vai ter feito para dar acreditado. Luciana, quer falar, por favor? Fala o microfone. Meu nome é Luciana, então eu sou da equipe técnica da TR5. Eu acho que quando a gente colocou isso também, a gente estava pensando na situação do cursista, que é aluno, que ele está como extensionista,
E ele também aparece como cursista no relatório da ação, com duas funções dentro do mesmo curso. Então, esse é o objetivo de esclarecer. Se ele é extensionista, ele não pode ser cursista ao mesmo tempo na legislatura. É essa a situação. Eu acho que foi decidido que nós colocamos. Mas qual o objetivo? Não só nesse sentido, ele pode também não ser extensionista Mas, e querer fazer um curso. Gente, desculpa, mas qual o objetivo? Eu pergunto isso muitas vezes. A nossa equipe, né, a equipe que nós estamos fazendo, assiste o curso inteiro, participa da ação. Assim, assistir o curso é uma das ações do extensionista que participa da ação. Eu não entendi, vocês estão achando que é muita coisa para a pessoa? A gente faz isso em todas as nossas ações. O estudante está lá ouvindo o curso e está participando. Aí acabou saindo dali, trabalha na avaliação, trabalha com o professor, mas a gente já tem inclusive o líder. Precisa assistir os cursos. Pois ele não é certificado. Não é certificado. Ele não é certificado, essa é a questão. Não pode ser certificado como participante. Mas eu acho que não é o caso desse artigo aqui. Esse artigo aqui fala sobre o aproveitamento de horas de extensão. Ele fala especificamente do público. Então, se o aluno é extensionista e está como cursista, ele vai aproveitar as horas de extensionista. Isso ele vai. Acho que esse caso não é daqui. Né? Aqui fala como é somente, quem é somente cursista, né? Aluno da PJ, está fazendo um curso ou um evento somente assistindo, público-alvo, não vai poder acreditar as horas. Esse artigo fala isso. Né? Eu acho que essa questão do Senado vai ser tratada em outro tópico, tá? A gente chama de resolver isso com eles. Não, né? Não? Tá bom. Não, tá bem. Então, na verdade, a discussão não tem pauta. Ainda não vai chegar lá, né? Mas, então, o que a gente está votando já é uma prática da extensão, que é isso, né? O cursista não recebe horas que ele está discussão. É isso, né? É só isso. Então, é o recurso que a gente está falando para a gente poder. Vamos lá. Então, a gente coloca a votação, e assim, então, está em votação, é isso. Eu vou prática da extensão para reforçar a lei dos pagamentos. Quem é a favor pode levantar a mão, por favor. Macaé, pode votar, pode baixar, contrários, abstenções. Bem, então está aprovado, né? São a prática da extensão. Vamos lá. Bia, agora vamos para o parágrafo. Tinha um artigo 17 aqui que fala sobre aluno participar da organização ou ministrar. Participar da organização ou ministrar aulas em curso de extensão, poderá ter atuação reconhecida como concessão de crédito, do colegiado e tal. Foi mais ou menos o que a gente disse atrás. E vai ser contemplado no artigo 17, é o atual. A gente está propondo excluir esse artigo aqui, tirar desse capítulo, porque a gente está propondo, mais para frente, vocês vão ver um novo capítulo que fala especificamente sobre essa questão de lançamento, licitação. Então, a gente achou que esse assunto do artigo 17 vai ser melhor tratado lá. Tá? A gente mudou para outra coisa. Então, a gente não volta, vai para lá, depois de chegar. Volta, não é isso? É só uma mudança de lugar, mas isso vai quando chegar o momento que a gente coloca a discussão. Pode ser? Então, vamos adiante. Artigo 18 também a gente propõe excluir, que fala de regras de procedimento para curso, prestação de serviço, para ser descrito em normas complementares que já foram aprovadas, já estão aí, então não faz sentido existir esse artigo. A gente propõe excluir. Vou votar? Podemos votar alguém, né? Alguém tem alguma questão aqui, gente? É simplesmente, Não, eu quero dizer que o conteúdo dessa redação atual do 18, né, já está aprovada lá nas regulamentações, né? Já foi, né? Então, é excluir. Tá? Então, quem for a favor da exclusão, por favor, se manifeste, levantando a mão, não há nenhum esclarecimento. Macaé, pode votar, Macaé. Contrários, abstenções. Então, excluímos
Vamos passar agora para o artigo 18 e 19, isso? A tentativa de diminuir a quantidade de documentos, de orientações, normativos, regulamentos da DEC5, a gente tentando condensar tudo no regulamento, nós pegamos, fizemos uma análise, fizemos um estudo na resolução de cursos que tem aprovado de 2006, e estamos trazendo artigos para dentro do regulamento. A gente, assim como há discussões normativas, vários documentos diversos, a gente está tentando trazer tudo para o regulamento. Então, vindo lá da resolução de cursos, nós propomos que entre aqui um artigo 18, que diz assim: por suas peculiaridades e finalidades, os cursos de extensão universitária obedecem às definições específicas estabelecidas nos artigos 106 e 107 do Estatuto da Universidade. E no artigo 19, os alunos regularmente matriculados nos cursos de extensão universitária se submetem ao mesmo regime disciplinar aplicável aos alunos de graduação e pós-graduação da universidade, quando for o caso, a legislação pertinente em vigor. Então, isso aqui também temos esse regime disciplinar, se alguém quiser ver, Seria bom, né? Isso aí só precisa estudar, né? Está sendo que volta, a gente não está aqui. 67. Você consegue mostrar a documentação? Dá nos comentários. Então, você lê, no artigo 106 do Estatuto da UFRJ, os cursos de atualização, onde se enquadra a extensão, são abertos a graduados e multiculturados, são destinados à apresentação de inovações e conteúdos de conhecimento. Artigo 107, cursos de extensão universitária, são abertos a candidatos, graduados ou não, que preenchem as exigências mínimas estabelecidas, são destinados à difusão e democratização da cultura, de forma a contribuir para o esclarecimento do meio social e elevação do nível cultural e cívico, respeitar e dirigir vocações para a ciência, tecnologia, filosofia, artes e letras. É isso. Alguém quer um esclarecimento, gente? Então, o que ela está fazendo? Está trazendo, né, o artigo, né? E o isso, a instrução de curso está trazendo para dentro do regulamento, está separado. A gente está trocando as coisas de fragmento, a nova resolução sobre o que é o curso, a prestação de serviço, que a gente está fazendo agora, que trazer todas as definição do que é o curso de extensão para dentro do regulamento, para tudo junto, né? Então, a lei agora, mas essas definições, do artigo 106 e 107, do Estatuto da Universidade, né? Da UFRJ como um todo, né? Então, fazem para dentro do regulamento, né? Então, a ideia é isso. Podemos votar esse artigo 18? Alguém tem alguma consideração? Se não, coloca aqui, então, regime de votação, artigo 18, para incorporar essa definição dos cursos de extensão dentro do regulamento. Quem é a favor, levanta a mão. Pode baixar. Contrários. Abstenções. Não está votado. Você tem consideração, conselheiro? Não, na verdade, eu não Tá. Só para avisar, gente, quando a gente tem regime de votação, não é nenhum tipo de mudança, tá? Então, assim, sem dúvida, até no esclarecimento, tem alguma coisa, não é regime de votação. Só para o pessoal ficar chegando agora. Isso, então está aprovado o artigo 18, vamos para o artigo 19. Artigo 19, os alunos regularmente matriculados nos cursos de extensão universitária se submetem ao mesmo regime disciplinar aplicado aos alunos de graduação, de pós-graduação da universidade e, quando for o caso, a legislação pertinente em vigor. Enfim, de novo, faz referência. Os cursos de extensão estão fora do regime da universidade. São cursos acadêmicos que devem seguir os regimentos da própria universidade do curso. Por favor, conselheiro. É só com a redação, porque o que dá a impressão aí, eu não sei também, posso estar errado, é que são referências só aos alunos da UFRJ. Não. Se for só os alunos da UFRJ, tem sentido, mas porque se não for, quando se faz um curso, é para o público externo, então ele não está matriculado, ele está inscrito no curso. Percebe? E se for no caso dos alunos da UFRJ, tem que complementar, como foi a sugestão da colega Kátia, que sugeriu incluir também os estudantes devido da educação básica, como foi nos parágrafos anteriores.
isso, precisa ser de fora. Mas a figura dele não é matrícula, ele tem uma inscrição em curso, ele não tem uma matrícula do curso, né? É inscrito, ele está inscrito, estudante inscrito no curso. Então, melhor tirar o autobus que matriculado, não matrícula. Conselheiro, se bem que tivesse matrícula no curso também, vai matrícula dos filhos. Você vai essa tecnologia. Claro, podemos melhorar. Isso, pode ser. Conselheiro. Eu não estive nas duas últimas reuniões e eu não sei se esses dois artigos, ou 18 que foi aprovado, e esse agora, se eles estão novos, foram incluídos agora, né? E eu não sei a razão exatamente deles estarem aparecendo, né? Se a gente teve algumas situações que, porventura, pedem que a gente tenha esse reforço. Mas por que eu estou falando isso? Nós temos um regime disciplinar, um regimento na universidade, que essa eu não estou bem certo, dos anos 70. Nós estamos atualmente no CFCH discutindo a proposta que depois talvez chegue ao consúnio de um regimento disciplinar, de um regime disciplinar aos estudantes, e por algumas razões que a gente teve acontecendo lá no CFCH, não sei se as colegas aqui do CAP, acho que a Renata não veio, né? E a minha questão foi saber se houve algum problema, se teve alguma coisa que motivasse a inclusão ou alguma demanda de alguma conselheira ou alguma conselheira para que estivesse presente, até para saber se na nossa discussão lá no CFCH, a gente está num debate bastante acirrado lá sobre essa questão, não sei se a representante estudantil está acompanhando essa parte por lá, né? E se tiver tido alguma coisa aqui, quem sabe até eu também leve lá para o CFCH para a gente ter mais subsídios para esse debate. Então, é mais uma pergunta, na verdade. E não teve nenhuma motivação extra. Era simplesmente essa evolução, a parte do curso que já existe, trazer para dentro do regulamento, de novo, né? Mas essa referência aos cursos da UFRJ, maior, enfim, os nossos cursos não são parte, né? E as pessoas ficam achando que o curso é extensão da curso acadêmico, não? O que é extensão da acadêmica? A gente tem que repetir isso todo dia, gente. Extensão é uma ação acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse curso ele tem uma regra, ele faz parte do currículo, o curso vale, está dentro das regras gerais de curso, etc. E tal. Claro que ele tem essas características, né? Obrigar as pessoas de fora, toda vez que ele está graduação, apoia, né? Mas isso está muito bem colocado também, né? Você está aqui, aqui a gente fez visão, né? Esses estudantes, essa participação externa, né? Enfim, então, Bia, se é isso, se confio, se alguma outra motivação, nos diga. Foi mais comentário, isso foi debatido lá em 2006, né? Então, enfim, proposta dessa resolução de curso, foi debatido na época, a gente achou importante não jogar fora esse que existia trazer para cá, porque pode ser que um dia seja necessário, né? Eu coloquei aqui no artigo 19, eu tirei alunos regularmente matriculados, coloquei alunos regularmente inscritos nos cursos de extensão universitária. Sugestão do professor. Tem alguma outra consideração, gente? Daqui a pouco nós vamos ter que votar já a prorrogação ou não da nossa sessão, né? Então, se todos estão contemplados, Paulo, depois a gente quer saber qual foi a surpresa, né? Mas depois você manda pra gente. A gente gosta, né? Mas se informa, né? Na vida universitária. Mas, enfim, né? De qualquer maneira, não foi a nossa motivação, tá, gente? Nossa motivação aqui é só estar dentro da estrutura geral da universidade. Né? Então, se item mais, todos estão contemplados na redação, podemos colocar em votação. Né? Então, está em votação nossa proposta, né, que traz para dentro, né, a discussão sobre os cursos de extensão, isso, né, correlaciona com o estatuto da universidade como um todo. Quem for a favor, levanta a mão. Macaé, contrários, abstenções, bem, então está aprovado, né, esse nosso item, e agora chegamos naquele momento, são 16h03 já, a gente tem que votar a aplicação por mais uma hora, vamos chegar aqui a nossa sessão
né, de hoje. Então, eu vou botar a prorrogação, que é a prática, né? Os conselheiros são a favor da prorrogação, levantem a mão, por mais 1 hora. Maclé. Contrários, de votar, geral, tem que achar. Contrários. Pode baixar, contrário do resultado. Abstenções. Muito bem. Bom, gente, então está encerrada a nossa última sessão do ano. Desejo parabéns para os conselheiros. Foi uma sessão ótima, positiva. Acordamos tudo. Muita coisa. Brava por ter até compromisso de Natal. Em cima, já está aqui na Natalina. Nossa mamãe Noel. Né? Então, muito obrigada. Bom descanso para vocês. Sucesso. No final de fevereiro. Essa calma que vocês vão lembrar da gente na prova X, para se inscrever, várias coisas. Mas é isso, um ótimo final de ano para a gente e até ano que vem. Tá